CNN Plural. CNN Plural de hoje, o destaque para o governo federal que oficializou o uso de uma fita com desenhos de girassóis como símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas. O CNN no Plural de hoje vai buscar entender esse assunto e também o significado dessa oficialização desse símbolo por parte do governo. A gente conversa agora com a Simone Ali-Sher, que é diretora-presidente da Associação Vozes Atípicas, uma ONG que fornece suporte, assistência e orientação parental específica para pessoas com deficiências e suas famílias. Simone, bem-vinda aqui à CNN Rádio. Eu pronunciei certo seu sobrenome ou não? É um prazer enorme estar com todos vocês. Ninguém acerta meu nome. Qual que é? Não, a culpa não é sua. É Ali-Sher. Ali-Shair. Ali-Shair, tá. É do jeito que escreve mesmo. Perfeito. Quando Simone... falar Sher, eu já estou falando Sher. Pois é, Simone Ali-Shair, perfeito. Isso, antes de mais nada, Simone, como é que a gente define aí o que são essas deficiências ocultas, hein? Exatamente. As pessoas confundem muito. A deficiência oculta é aquela que não pode ser percebida de imediato. Não possui aqueles sinais físicos óbvios, né? Às vezes está com algum instrumento, algum aparelho visível, como cadeira de rodas, próteses, uma bengala, por exemplo. Uhum. E essas deficiências ocultas, elas podem ser físicas, cognitivas, permanentes, temporárias ou até mesmo situacionais. E quais são os benefícios, Simone, para quem estiver usando essa fita, né, em relação às demais pessoas que estão ali à sua volta? O grande benefício é, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que descreve bem essa questão. Uhum. Eu tenho 2 filhos autistas. Eu nunca deixei o meu filho, que tem 25 anos, andar de ônibus ou metrô. Porque eu tenho medo dele, ele é do nível de suporte 1, né, ou seja, é leve, mas eu tenho medo dele dar uma desregulada, dele entrar numa crise. Aí o que acontece? Todo mundo vai ver aquele homem barbado de 25 anos, esquisitão ali, vão chamar a polícia, aquela coisa. Se ele estiver com esse cordão de girassol, as pessoas já vão entender que aquela pessoa tem alguma questão que não está ali fisicamente, mas existe uma questão, uma deficiência, alguma coisa por trás. Então, existe um entendimento, uma compreensão maior. Então, é principalmente usado para fila, né, de prioritários. As pessoas vão perceber... É um identificador, né? É um identificador, e até mesmo quando é uma criança. Quando ela se joga no chão, dá aquele escândalo, eles vão entender que não é uma birra, que não é uma falta de educação, que naquele momento ela está desorganizada sensorialmente. Então as pessoas batem o olho e falam, opa, tem alguma coisa ali. E se a pessoa não estiver com esse cordão, não vão entender a situação e principalmente vão julgar, o que acontece demais com as mães de autistas. A pessoa, quando tem um comportamento que não é adequado, já olha um torto para a mãe, falando ali, não deu educação, a culpa é dela, aquelas coisas, né? Então, é um grande identificador, você falou a palavra certa, embora não seja obrigado a usar, né? É opcional. Uhum. Ô Simone, e por que o girassol, hein? O que é que significa o girassol? Existem várias interpretações, né? Mas ele é inspirado mais na beleza, na resiliência dos girassóis, representa solidariedade e compreensão. Isso daí foi a história desse cordão de girassol, veio da Inglaterra há uns 6 anos, começou tudo de lá, quando no aeroporto, né, no segundo maior aeroporto de Londres, eles perceberam a importância de ter um identificador e de alguma forma eles escolheram o girassol pela beleza, pela solidariedade e pela compreensão. Então a pessoa bate o olho e já tem um entendimento melhor da situação, né? Pois é, Simone, eu até queria te perguntar justamente sobre esse ponto do entendimento das outras pessoas. Esse é um conhecimento que já está
já é divulgado? Você acredita que as pessoas, ao verem um cordão como esse, tem também o cordão do autismo, né? Que eu já vi Sim, que é o muito quebra-cabeça. isso, muito em crianças, principalmente no transporte público. Você acha que as pessoas já sabem o que isso significa? Ou é preciso a gente ainda divulgar ainda mais essa informação? Olha, Nicole, é uma pergunta muito importante, porque quanto mais divulgarem, melhor. É claro que no nosso meio, no nosso movimento, todo mundo sabe, mas ainda existem pessoas que não têm a menor noção do que está acontecendo. Tem até hoje, veja bem, até hoje, 2023, tem pessoas que chegam para mim e perguntam se o autismo é contagioso. Então, são muitos absurdos que a gente ouve por aí por falta de informação. Então, respondendo a sua pergunta, não. Quanto mais divulgarmos, melhor. Geralmente, né, esse cordão vem junto com um crachá de identificação. Então, isso também ajuda bastante, porque a pessoa já bate o olho naquele crachá, vê o cordão, mas bate o olho naquele crachá para saber que tem alguma coisa, né? E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou recentemente, sem custo nenhum para as pessoas em todo o estado de São Paulo, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que é o CIPTEA, conhecido como RG do autista. Então é bacana a pessoa também ter esse RG, porque se acontecer de alguma pessoa, de algum atendente, uma autoridade competente fizer a solicitação e pedir um documento que comprove a deficiência, a pessoa já está ali com a carteirinha para provar. Porque só o cordão não é uma prova de que a pessoa tem deficiência, né? É apenas um alerta. Simone, e como é que é o trabalho de vocês, eu fiquei curioso, lá na Associação Vozes Atípicas? Como é que funciona essa ONG? Como é que é o suporte que é dado para os familiares dessas pessoas? Por eu estar nessa militância há mais de 30 anos, nós já fizemos mais de 2.500 fichas. Nosso trabalho é voluntário, nós não cobramos nada dos pais. O nosso trabalho é de orientação parental específica. A família chega ali perdida, desorientada, o que eu faço, o que meu filho tem alguma coisa de errado. Nós acolhemos essa família, fazemos uma anamnese, um estudo do caso e fazemos encaminhamento para os nossos profissionais parceiros. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa eu sou mãe, né? Então, eu sou muito chata com profissionais. Então, as parcerias que nós fechamos com profissionais de todas as áreas são parceiros especializados. Meu filho está com um problema comportamental. Não encaminham para um psicólogo comum. O que essa criança tem? É TDAH? É autismo? É ansiedade? Aí eu encaminho para um profissional especializado naquela área a um valor bem mais acessível. Raramente consigo, mas ainda consigo alguma coisa gratuita para as famílias carentes, porque a grande maioria que procura a associação é extremamente carente. E Simone, você falou sobre o cordão e o crachá. Como é que as pessoas fazem para conseguir essas duas coisas? O cordão, como ele é opcional, ele é vendido abertamente na internet. Tá. Você coloca lá... Não é algo oficial? Não é. Você coloca lá no Google e aparece na hora. Esse acessório pode ser encontrado com facilidade em sites, lojas nacionais ou até mesmo internacionais pela internet. Eu achei que pudesse, de repente, você ir buscar por exemplo, ou em algum órgão público, né? Sei lá, uma UBS, por exemplo, alguma secretaria. Já me falaram, para falar a verdade, Nicole, já me falaram que tem em algumas UBS, mas eu fico com medo de falar que tem, a pessoa chega lá e fala, não tem. Não, mas é bom porque fica ainda mais difundido, né? Ou seja, a pessoa pode encontrar em qualquer canto. Não é assim tão simples, mas assim, pela internet, e não é um preço caro pela internet, é bem acessível, bem baratinho. Agora, a carteirinha já é totalmente gratuita, é só entrar no site do estado, do governo do estado, que vai estar lá onde conseguir a carteirinha do CIPTEA, é super fácil e acessível. Mas se você quer esse cordão, entrar na internet que você vai ver 1000 opções de preços, locais e entrega.
Isso vale para o Brasil inteiro, Simone? Para o Brasil inteiro, exatamente. Simone, você, né, pelo que você está contando, e principalmente por esse fato agora que você trouxe de que pode ser encontrado na internet, né, esse cordão, como que você vê essa oficialização por parte do governo federal dessa fita com desenhos de girassóis? É importante que o governo também chancele esse uso? Desculpa, falhou a ligação, a pergunta. Claro, eu repito aqui para você, porque você estava comentando que esse cordão pode ser encontrado na internet. Eu queria saber se, na sua avaliação, é importante que o governo federal também oficialize o uso dessa fita com os girassóis. Acho, sim, extremamente importante, mas com uma ressalva, que seja opcional. Porque existem existem alguns autistas que têm questões sensoriais que não vão aceitar esse cordão no pescoço. Uhum. Então, assim, seria bacana oficializar tudo isso daí, mas que seja opcional. Como na questão das máscaras na pandemia, tivemos muitos problemas com as questões sensoriais de algumas crianças, de alguns adolescentes que não aceitavam de maneira alguma a máscara no rosto. Isso causou muito transtorno, muitos problemas na comunidade das pessoas com deficiência. Então, é importante o uso? Mas que seja opcional. E até porque também é uma coisa paga, né? Então, se o governo não está oferecendo gratuitamente, e você diz que muitas pessoas, né, são carentes e não conseguem adquirir isso, então não tem por que, de fato, ser algo obrigatório. Não, mesmo que aconteça de ser gratuito, sim. eu entendi o seu ponto. Que fosse uma obrigação, porque vai forçar questões que exatamente a intenção do cordão é de facilitar a vida daquela pessoa com deficiência oculta e não complicá-la e forçá-la a uma coisa que vai desregulá-la. Simone Ali Chair, muito obrigado pela entrevista aqui à CNN. Muito obrigada, e nós, ativistas da causa da deficiência, agradecemos pela oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. Exatamente. Um abraço. Diretora-presidente da Associação Vozes Atípicas, que é uma ONG que fornece suporte, assistência e orientação específica para pessoas com deficiência e suas famílias, já que o governo oficializou o uso de uma fita com desenhos de girassóis como símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas, e ela fez o CNN Plural de hoje. Você já tinha visto? Não, o quê? Essa fita, pelo menos a do autismo, por exemplo? Não. Eu também, quando eu vi a primeira vez, eu achei que, eu vi numa criança, até achei que pudesse ser algo de criança, assim. E depois que eu assimilei o desenho do autismo com o símbolo mesmo, né, do autismo. E aí agora, toda vez que eu vejo, foi isso que a Simone falou, você já reconhece, e aí você já tem uma empatia maior por aquelas, né, se eventualmente acontecer alguma situação. Então é realmente algo bem simples, né, fácil e que garante ali pelo menos uma compreensão melhor. Mas você veja como é importante divulgar, né? Sim, porque eu também não sabia. E se eu visse a do girassol, então, não saberia.